pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento da Mirai Asset Corretora. Hoje é dia 21 de janeiro, a gente começa aqui o nosso Para Ficar de Olho, nosso programa semanal, e sempre com um tema diferente. E hoje a gente vai falar sobre safra de resultado corporativo do quarto trimestre de 2021, que fecha o ano de 2021. Então são indicadores, são dados importantes aí para o investidor a se atualizar em relação a como as empresas estão performando, né, diante desse quadro aí de Omicron forte, economia fragilizada, enfim. Os resultados saem, todas as empresas de capital aberto publicam, né? E sempre começa com a divulgação dos resultados lá fora, né? Tanto que na semana passadas já começaram a sair os balanços de bancos lá nos Estados Unidos. Sempre começa por eles, né? Os resultados de bancos, a princípio, os primeiros que divulgaram não vieram tão bons assim, mas tem resultado que já superou expectativas. Então é importante, porque esses resultados ele confronta, né, o desempenho da empresa em relação ao cenário econômico, juros, câmbio, tudo que está acontecendo e que tem impacto, logicamente, no preço das ações. Para o investidor, esses números são importantes porque ele acaba dando uma sinalização de distribuição de dividendos. E para os analistas e investidores que gostam de avaliar balanços, eles são importantes porque servem para atualizar os modelos de valuation, né? Que é o que define o preço justo da ação, se a ação tem potencial ou não de valorização. Nesse mês de janeiro, as possíveis mudanças nas políticas monetárias dos bancos centrais também serão futuras premissas, né, para influenciar nos resultados das empresas de capital aberto, com projeções e expectativas de dividendos. Bom, lá fora, os resultados começaram exatamente dia 13 de janeiro, com a TSM, uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos, e aí foi JP Morgan, Wells Fargo, Citi, Goldman Sachs e aí vai, né? Só para ter uma ideia, no índice S&P, 46 de 500 empresas reportaram o resultado do quarto trimestre, 78% delas acima do esperado, com surpresa agregada de 8%. Na Nasdaq, 94 de 3.135 empresas, veja só, esse índice Nasdaq tem 3.135 empresas. Reportaram 60% delas acima do esperado, com surpresa de 10%. Então, assim, o que a gente está observando é que os resultados lá fora, apesar de sempre ter uma surpresa negativa, como ontem a Netflix divulgou um péssimo resultado, o ativo vai despencar, está despencando na bolsa lá dos Estados Unidos, pontual, né? Caiu a demanda pelos serviços dela. E no começo de fevereiro começa aqui os resultados, né? Começa pela Cielo, e aí vai Banco Santander, dia 2 de fevereiro, BB Seguridade, Banco Bradesco, e aí vai. É um período de muitos números para serem analisados e, logicamente, isso traz pontualmente um efeito nos preços das ações. Quando o resultado vem bom, quando o preço da ação tende a subir pontualmente no dia, ou cair se o resultado não favorecer aí as expectativas. Bom, a gente tem então esses resultados. Se a gente olhar um sentimento meu sobre desempenho, resultados, na parte de alimentos, principalmente proteínas, os resultados viram muito fortes no quarto trimestre. Eu estou falando de BRF, Marfrig, JBS, Minerva, por conta aí da demanda forte por proteínas animal, a demanda internacional aquecida, principalmente Ásia, um dólar ainda forte no quarto trimestre e preços que foram sendo reajustados ao longo do ano. Então a gente espera um bom resultado para essas empresas. Na parte de transporte aéreo, logicamente prejudicado pela pandemia, os prejuízos serão astronômicos, não tem como não ser, né? Lá fora as empresas que estão publicando o balanço já de transporte aéreo estão mostrando esses prejuízos, né? E aqui não vai ser diferente, quando a gente olha a Azul, Gol, enfim. Bancos, os resultados virão bons,
Normalmente o banco não traz grandes surpresas, acho que o pior ficou para trás, que era o risco de calote. Eles fizeram provisões muito expressivas, o resultado deve vir sem grandes surpresas. Na parte de indústria, pontualmente a gente vai ter alguns casos de empresas que vão performar muito bem em termos de balanço, por conta aí da recuperação da economia, né? Apesar de faltar suprimentos para a cadeia, vide indústria automobilística, que recente, né, a falta de insumos de produção, a produção tem sido baixa, mas aos poucos vai se recuperando. A parte de comércio, a gente vê shoppings estão divulgando as prévias, logicamente a economia, a abertura dos shoppings vai trazer um impacto importante, a gente já viu prévias da JHSF, da BR Malls, resultados bem importantes, isso bate nos papéis, a gente está vendo os papéis se recuperarem. Agora tem um risco aí embutido, que é a questão da necessidade de restrições com o avanço da Omicron, né? A gente está vendo os casos crescerem muito forte, isso pode bater no varejo, que já sofre pela alta dos juros, né? Alta inflacionária, vide desempenho da Magazine Luiza, a Via, enfim. Os resultados de shopping viram bons, os resultados de varejo ainda serão penalizados aí pelo fraco desempenho das vendas de final de ano. Incorporadoras também estão divulgando as prévias. Algumas estão surpreendendo, mas a maioria está mostrando um desempenho pior que o esperado. Logicamente isso bate nos papéis do setor, que estão sofrendo por conta aí de juros altos, distanciamento das pessoas tomando financiamento de imóveis. Apesar que o quarto trimestre para algumas foi muito bom, né? Mas o sentimento do investidor em relação às ações do setor não são positivas por conta dessa questão de juros altos, inflação, encarecimento do material de construção, etc. Energia elétrica, a gente está vendo aí, a gente espera para o quarto trimestre um resultado positivo para as transmissoras, e sem grande brilho na parte de geração e distribuição por conta do cenário, né? O baixo nível de reservatórios, bandeira vermelha, enfim, isso tudo vai acabar afetando os resultados, apesar que tem chovido bastante, isso pode melhorar a situação mais por os resultados do primeiro trimestre. A parte de educação, Cogna, Eduque e tudo mais, né, esse setor, ainda continuam sofrendo por conta da pandemia. O pessoal está mostrando o aumento do número de alunos, mas quando você considera que muita gente ainda não quer se expor em prédios e coisas do gênero, essas grandes empresas acabam tendo edificações semivazias, né? O que gera custo. Então os resultados ainda virão fracos para a educação. Siderurgia, a gente pode dizer que os resultados virão sem grande surpresa, já houve reajuste de preços, o preço do minério de ferro subiu, mas a siderúrgica também produz minério, então o efeito é tirar de um bolso e colocar no outro. Os resultados devem vir bons, mas a gente percebe que esse pontual enfraquecimento da economia também vai bater em siderurgia. Os resultados virão sem grande surpresa. Mineração, Vale, né? Vale, CSN Mineração, os resultados ainda virão fortes por conta do preço do minério de ferro acima de $100 a tonelada, mas logicamente vão ser melhores do que o quarto trimestre de 2020, mas quando você comparar o terceiro trimestre, o resultado não deve ser tão forte assim. Papel e celulose, os reajustes estão sendo anunciados esse ano, não pega ainda o quarto trimestre, logicamente, então os resultados vão ser mais influenciados pelo dólar do que propriamente pelo desempenho operacional. Petróleo, a gente espera bom resultado para a Petrobras, para o setor petroquímico de uma forma geral, né? Demanda forte, preços altos. Saúde e seguros, na comparação com o quarto trimestre de 20, os resultados devem ser bem positivos. Ou seja, a gente espera uma safra de resultados ainda com números bem interessantes. Logicamente, como eu falei, bons resultados afetam positivamente, pontualmente os preços das ações, quando vêm abaixo negativamente. Então, começo de fevereiro começa a brincadeira para a gente avaliar e levar para vocês as informações da qualidade dos números. Uma boa semana a todos e até mais.